boa noite. Hoje nosso papo é sobre sentimentos que movem o mundo e olha, nem sempre para um lugar bom. Falamos de vingança, falamos de rancor, aquela ferida que não fecha, sabe? Aquele desejo de devolver na mesma moeda. É um sentimento profundamente humano, quase primitivo. Quem nunca em um momento de dor profunda, pensou em fazer o outro sentir exatamente o que você sentiu? É uma reação natural, uma tentativa de equilibrar a balança da justiça com as próprias mãos. Mas a que custo? Essa busca por um acerto de contas pode se tornar uma prisão, uma corrente que nos amarra ao passado, impedindo que a gente siga em frente. O rancor é o combustível dessa chama. Ele é o fantasma que sussurra em nosso ouvido, nos lembrando da mágoa, da injustiça, da humilhação. Ele nos mantém presos a uma narrativa de sofrimento. E nesse ciclo, a vida vai passando. As oportunidades são ofuscadas por essa sombra persistente. Alegria, perdão, paz. A gente acaba vivendo em função da dor do outro e não da nossa própria felicidade. Mas existe uma saída. Um caminho alternativo, uma palavra que parece moderna, mas que carrega uma sabedoria antiga, ressignificação. Vamos viajar para a Inglaterra do século XIX, para as charnecas desoladas, varridas pelo vento do norte. É lá que encontramos uma das histórias de amor e ódio mais viscerais já escritas. Morro dos Ventos Uivantes. A história começa quando o Sr. Earnshaw volta de uma viagem trazendo um menino, um garoto de pele escura, misterioso, encontrado nas ruas de Liverpool. Ele o batiza de Heathcliff. Esse ato de compaixão é a semente de toda a tragédia. Heathcliff é criado com os filhos de Earnshaw, Catherine e Hindley. Com Catherine, ele desenvolve uma conexão de alma, uma paixão avassaladora, selvagem como a paisagem. Eles são a mesma pessoa. Com Hindley, a relação é puro ódio. Após a morte do pai, Hindley rebaixa Heathcliff a servo. Ele o humilha, ele o maltrata, ele o afasta de Catherine. Nesse caldeirão de humilhação e amor perdido, a vingança começa a ser forjada. Ele é um homem ferido, ferido no orgulho, ferido no amor. E um homem ferido pode ser muito perigoso. O ponto de virada, Catherine, apesar de amar Heathcliff, decide casar com Edgar Linton. Ela acredita que o casamento pode ajudar Heathcliff. Para ele, é a traição final, o golpe de misericórdia. Naquela noite ele desaparece, foge sem deixar rastros. O que a jornada de Heathcliff nos mostra de forma brutal é como o rancor é uma prisão autoimposta. Ele alcança tudo o que queria. Ele se vinga de Hindley, levando-o à ruína, ao alcoolismo. Ele se vinga de Edgar, roubando-lhe a paz, a herança de sua filha. Ele triunfa, mas em algum momento em que ele é feliz, a resposta é um retumbante não. A cada passo de sua vingança, ele se torna mais isolado, mais amargo, mais fantasmagórico. O brilho em seus olhos é substituído por uma escuridão vazia. O rancor o impede de desfrutar de sua riqueza, de seu poder. As relações humanas ao redor de Heathcliff são todas envenenadas por seu rancor. Ele não consegue amar, ele não consegue sentir compaixão. Seu casamento com Isabella Linton é um exemplo cruel disso. Ele a vê apenas como uma ferramenta em seu jogo contra Edgar. Ele a despreza, a humilha e se delicia com seu sofrimento. O amor, que um dia foi a força motriz de sua vida, se transforma em uma arma de tortura. O rancor o cega para qualquer possibilidade de conexão genuína. Ele constrói muros de ódio ao seu redor e, no fim, fica sozinho dentro de sua própria fortaleza de miséria. Agora saímos da Inglaterra chuvosa e pousamos em outro cenário, um lugar de montanhas áridas, sol forte e leis ancestrais, as terras altas da Albânia. É aqui que o escritor Ismail Qadaré nos apresenta Abril Despedaçado. E se em Morro dos Ventos Uivantes a vingança é uma escolha pessoal, aqui ela é
uma obrigação, uma tradição, uma lei não escrita, mas mais poderosa do que qualquer código do Estado. É o Kanun, um conjunto de regras seculares que rege a vida e, principalmente, a morte. E uma de suas regras mais implacáveis é a da vingança de sangue. A história nos apresenta Gheorghe Berisha, um jovem que se vê preso nesse ciclo terrível. Um membro de sua família foi assassinado e, segundo o Kanun, ele é o escolhido para vingar essa morte. Ele não quer fazer isso. Seu coração rejeita a violência, mas a pressão da família, da comunidade, da honra é esmagadora. Não vingar a morte seria uma desonra pior do que a própria morte. Então, Gheorghe cumpre seu destino. Ele mata o assassino de seu parente, mas o ato não traz alívio. Pelo contrário, ele apenas reinicia o relógio da tragédia. Ao cometer o assassinato, Gheorghe ativa outra regra do Kanun. A família da vítima concede a ele uma trégua de 30 dias, a beça. Durante esse período, que vai de meados de março a meados de abril, ele pode andar livremente. Quando colocamos Morro dos Ventos Uivantes e Abril Despedaçado lado a lado, é como olhar para dois espelhos que refletem a mesma imagem distorcida de dor. Em ambos os casos, a vingança é o motor que move a narrativa. A grande diferença está na origem desse desejo. Para Heathcliff, a vingança é uma paixão pessoal, nascida da humilhação social e de um coração partido. É uma escolha individual, uma rebelião contra o mundo que o rejeitou. Ele é o arquiteto de sua própria destruição e da destruição dos outros. Seu rancor é a sua identidade. Já para Gheorghe, em Abril Despedaçado, a vingança não é uma escolha, mas uma sentença. É imposta pela tradição, pela honra da família, pelo código do Kanun. Ele é tanto vítima do sistema quanto executor. Heathcliff busca e planeja sua retaliação com prazer sádico. Gheorghe a executa com o coração pesado, perpetuando um ciclo sem fim. Ele não sente prazer. Ele sente o peso do destino. A vingança para ele não é paixão, mas fardo hereditário, uma dívida de sangue que passa de pai para filho. Então, existe uma saída desse labirinto de dor? Sim, e ela se chama ressignificação. Vamos olhar para nossas histórias. Em Morro dos Ventos Uivantes, a ressignificação não vem de Heathcliff. Ele morre consumido pelo próprio ódio. A esperança surge na geração seguinte, com a jovem Catherine Linton Hareton Earnshaw. Eles são os filhos dos inimigos de Heathcliff, criados em um ambiente de brutalidade e ignorância, planejados para se odiarem. E no início eles se odeiam. Hareton é rude, analfabeto. Catherine é arrogante e o despreza por isso. Eles são o reflexo do conflito anterior, mas aos poucos algo muda. Catherine começa a ensinar Hareton a ler. Ela olha para ele e não vê apenas o bruto ignorante, mas um reflexo de sua própria solidão. Ela transforma sua dor e seu isolamento em empatia, e ele, em vez de se agarrar ao orgulho ferido, aceita ajuda. Juntos, eles ressignificam a herança de ódio que receberam. Eles transformam as armas da discórdia, os livros, o conhecimento, em pontes de afeto. O amor deles não apaga o passado trágico, mas dá a ele um novo final. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.